Miguel acordou com o som do telefone tocando insistentemente ao lado da cama. Era o 11º Omega que o rejeitava naquele mês. Desculpe, Miguel, mas eu escolhi o Marshall Adams, disse a voz do outro lado da linha, antes de desligar abruptamente. Miguel, o alfa mais influente de Lisboa, sentiu um aperto no peito que nunca imaginara possível. Ele, que controlava impérios financeiros e ditava tendências na alta sociedade portuguesa, agora via seu ego despedaçado por rejeições sucessivas. Como isso podia estar acontecendo? Ele se levantou, olhando para o espelho do quarto luxuoso no bairro Alto, e viu um homem de 35 anos, alto, musculoso, com olhos castanhos penetrantes e uma barba perfeitamente aparada. Mas por trás daquela imagem impecável, uma fúria borbulhava. Ele desceu as escadas da sua mansão, ignorando os empregados que o saudavam com reverência. No escritório, ligou para o seu assistente, Pedro, um beta leal que trabalhava com ele há anos. Pedro, descubra tudo sobre esse Marshall Adams. Eu quero saber porque ele está roubando todos os meus pretendentes. Pedro hesitou do outro lado da linha. Senhor, o senhor sabe que Marshall é diferente. Ele não é como os alfas tradicionais. Miguel bateu na mesa. Diferente como? Ele é um alfa, não é? Ou é um beta fingindo ser algo que não é? A conversa terminou com Pedro prometendo um relatório completo até o final do dia. Enquanto esperava, Miguel recordou como chegar ao topo. Nascido em uma família conservadora de Porto, ele havia lutado contra as expectativas sociais desde jovem. Seus pais, devotos católicos, sonhavam com um filho que casasse com uma Omega tradicional e perpetuasse a linhagem. Mas Miguel sempre soubera que sua atração era por outros homens, especificamente Omegas masculinos, em um mundo onde a dinâmica alfa-omega era regida por instintos ancestrais. Em Portugal, onde a sociedade ainda lutava com a aceitação plena da comunidade LGBT, ser um alfa gay era tanto um privilégio quanto uma maldição. Ele havia construído sua fortuna no setor imobiliário, comprando e revitalizando bairros antigos de Lisboa, mas o preço era a solidão. Seus relacionamentos passados terminavam em traições ou pressões familiares. O relatório de Pedro chegou por e-mail. Marshall Adams era um alfa americano que se mudara para Lisboa há 2 anos. Dono de uma galeria de arte no Chiado, ele promovia artistas que era e organizava eventos que celebravam a diversidade. Diferente de Miguel, que usava seu poder para dominar, Marshall parecia atrair Omegas com sua empatia e apoio à causa LGBT. Ele não impõe hierarquias rígidas, lia-se no relatório. Muitos Omegas o veem como um alfa moderno, que respeita a autonomia. Miguel sentiu uma pontada de inveja. Como alguém como Marshall, sem o império que ele tinha, podia ser preferido. Decidido a confrontar o rival, Miguel dirigiu até o Chiado. A galeria de Marshall era um espaço vibrante, com paredes cobertas de pinturas abstratas que retratavam lutas sociais. Ele entrou, fingindo interesse em uma obra. Marshall, um homem de 38 anos, com cabelos loiros ondulados e um sorriso genuíno, aproximou-se. Bem-vindo. Sou Marshall Adams. Posso ajudar? Miguel apertou a mão dele com força excessiva, testando a reação. Marshall não recuou. Sou Miguel Santos. Ouvi falar de você. Os olhos de Marshall se estreitaram ligeiramente, como se soubesse o motivo da visita. A conversa começou neutra, mas logo Miguel atacou. Por que tantos Omegas estão te escolhendo em vez de alfas como eu? Marshall riu baixinho. Talvez porque eu não os veja como conquistas, mas como iguais. Aquelas palavras atingiram Miguel como um soco. Ele, que sempre usara seu status alfa para atrair parceiros, agora questionava se aquilo era o suficiente. Ao sair da galeria, uma dúvida se instalou, e se sua abordagem estivesse errada? Mas o orgulho não permitia admitir isso. Em vez disso, ele planejou uma estratégia para desacreditar Marshall na comunidade. De volta à mansão, Miguel ligou para amigos influentes. Espalhem rumores sobre Marshall. Digam que ele é um impostor, que veio para Portugal fugindo de escândalos no EUA. Era uma jogada suja, mas ele estava desesperado. Enquanto isso, sua mãe, Dona Isabel, ligou. Miguel, quando vai me dar netos? Você precisa de uma Omega decente. A pressão familiar o sufocava. Ele mentiu, dizendo que estava namorando alguém, mas o peso da mentira o fez refletir sobre sua identidade.
Ser gay em uma família tradicional portuguesa significava equilibrar segredos e expectativas. Naquela noite, Miguel sonhou com rejeições passadas. Um omega chamado Tiago, que o deixara por causa da pressão social. Sua família nunca me aceitará, dissera Tiago. Acordando suado, Miguel decidiu investigar mais. Ele contratou um detetive particular para seguir Marshall. Os dias seguintes foram tensos. Relatórios mostravam Marshall ajudando omegas em abrigos LGBT, defendendo direitos em manifestações. Miguel sentiu uma mistura de raiva e admiração. Porque ele mesmo nunca fizera isso. Seu poder era usado para ganho pessoal, não para a comunidade. Uma semana depois, o 12º Omega ligou. Miguel, eu ouvi os rumores sobre Marshall, mas eu o escolhi mesmo assim. A rejeição doeu mais. Miguel confrontou Pedro. Porque isso não está funcionando. Pedro, hesitante, respondeu, Senhor, talvez o problema não seja Marshall, mas o que o senhor representa. Aquilo foi um golpe. Miguel dispensou Pedro e saiu para caminhar pelas ruas de Lisboa. O Tejo refletia as luzes da cidade, e ele se sentiu pequeno pela primeira vez. Os rumores sobre Marshall se espalharam como fogo em palha seca na comunidade LGBT de Lisboa. Miguel observava de longe, através de contatos, como as fofocas circulavam em bares do Príncipe Real e grupos online. Marshall é um charlatão, diziam alguns. Mas para surpresa de Miguel, muitos defendiam o rival. Ele nos ajudou quando ninguém mais o fez, respondiam. A estratégia backfired, e Miguel se viu isolado. Seus amigos alfas tradicionais começaram a questioná-lo. Você está obcecado, Miguel. Deixe isso para lá. Mas ele não conseguia. A rejeição coletiva o forçava a confrontar verdades internas. Em uma sessão de terapia que ele relutantemente marcara, o psicólogo, um beta idoso chamado Dr. Silva, perguntou, por que você acha que eles o rejeitam? Miguel hesitou. Porque Marshall é melhor. O doutor balançou a cabeça. Talvez porque você impõe controle, em vez de oferecer parceria. Aquelas sessões se tornaram um espelho doloroso. Miguel recordava sua juventude, quando descobrira sua orientação. Aos 18, em Porto, ele se apaixonara por um omega da escola, mas o medo da rejeição familiar o fizera reprimir. Agora, aos 35, o ciclo se repetia. Sua irmã, Ana, uma omega casada com um alfa conservador, ligou preocupada. Mãe me contou que você está estranho. O que há? Miguel confidenciou parte da verdade. Estou sendo rejeitado, Ana. Por omegas. Ela suspirou. Miguel, nossa família é rígida, mas você é um alfa poderoso. Por que não usa isso para mudar as coisas? A conversa o fez pensar. Talvez o problema fosse a sociedade portuguesa, ainda presa a tradições católicas e machistas, onde alfas gays enfrentavam duplo preconceito. Decidido a virar o jogo, Miguel marcou um encontro com um dos omegas que o rejeitara, chamado João. Eles se encontraram em um café no Rossio. João, um jovem de 25 anos, com olhos verdes e um ar tímido, explicou, Miguel, você é impressionante, mas com Marshall eu sinto que posso ser eu mesmo. Sem pressões. Miguel perguntou sobre as pressões. Sua reputação de controlador. E a família Santos é conhecida por ser tradicional. Aquilo doeu. Miguel percebeu que sua imagem pública era uma barreira. Enquanto isso, Marshall descobriu os rumores e confrontou Miguel em uma festa de gala no Casino Estoril. Você acha que espalhando mentiras vai me derrubar, disse Marshall, olhos flamejantes. Miguel negou no início, mas cedeu. Estou perdendo tudo por sua causa. Marshall suavizou. Não é por minha causa. É por causa do que você não oferece. A conversa evoluiu para uma discussão profunda sobre identidade. Marshall compartilhara sua história, fugira do GEUA após ser rejeitado pela família por ser um alfa gay que defendia omegas. Em Portugal, encontraram um lar. Miguel saiu da festa abalado. Pela primeira vez, via Marshall não como inimigo, mas como espelho. De volta para casa, ele ligou para Pedro e pediu perdão. Eu errei. Ajude-me a consertar. Pedro, leal, concordou. Juntos,
planejaram uma retratação pública. Miguel postou nas redes sociais, admitindo os rumores e pedindo desculpas. A comunidade reagiu mista, alguns perdoaram, outros o criticaram. Mas as rejeições não pararam. Um 13º Omega, desta vez um amigo em comum, escolheu Marshall. Miguel sentiu o chão se abrir. Ele visitou sua mãe em Porto. Dona Isabel, ao saber da situação, reagiu mal. Isso é por causa dessa vida que você leva. Alfas como você deviam casar com Omegas mulheres. O confronto foi intenso. Miguel defendeu sua identidade. Mãe, eu sou gay. Aceita ou perca um filho. Lágrimas rolaram, e pela primeira vez, Dona Isabel ouviu. De volta a Lisboa, Miguel começou a mudar. Ele doou para causas LGBT, patrocinando eventos no Arco do Triunfo. Mas o custo era alto, amigos conservadores se afastaram, negócios sofreram boicotes sutis. Ele questionava se valia a pena. Em uma manifestação pelo orgulho, ele viu Marshall de longe, rodeado de Omegas admiradores. A inveja deu lugar a uma atração inesperada. E se eu estivesse errado sobre tudo? A tensão culminou quando um Omega chamado Luís, que Miguel cortejava há meses, o confrontou. Miguel, eu quase te escolhi, mas vi como você tratou Marshall. Isso me fez duvidar. Miguel pediu uma chance para provar mudança. Luís concordou com um jantar. No restaurante à beira do Tejo, Miguel abriu o coração. Eu fui um idiota. O poder me cegou. Luís ouviu, mas no final, disse, preciso de tempo. Miguel pagou o preço da honestidade com mais incerteza. Os meses seguintes foram um turbilhão para Miguel. Ele mergulhou em trabalho voluntário na Associação LGBT de Lisboa, ajudando Omegas em situações vulneráveis. Pela primeira vez, viu o lado humano da dinâmica alfa-omega, além dos instintos. Um Omega adolescente, expulso de casa por ser gay, contou sua história. Minha família disse que Omegas como envergonham a tradição portuguesa. Miguel sentiu ecoar suas próprias lutas. Ele ofereceu abrigo e apoio, mas o esforço esgotava emocionalmente. Marshall, percebendo a mudança, o convidou para uma colaboração na galeria. Vamos fazer uma exposição sobre identidades que era em Portugal. Miguel aceitou, relutante. Trabalhando juntos, descobriam semelhanças. Ambos alfas gays, lutando contra estereótipos. Marshall confidenciou, nos EUA, eu perdi tudo por defender Omegas. Aqui, encontrei paz. Miguel compartilhou sobre sua família. Minha mãe ainda resiste, mas estou lutando. A parceria floresceu, mas uma tensão romântica surgia, complicando tudo. A família de Miguel reagiu à sua visibilidade pública. Seu pai, Sr. Carlos, um empresário aposentado, o deserdou temporariamente. Você está destruindo nosso nome. A dor foi imensa. Miguel questionava suas escolhas. Vale a pena sacrificar a família pela autenticidade? Em terapia, Dr. Silva o encorajou, conflitos levam a crescimento. Mas o preço era alto, noites insones, ansiedade. Uma traição veio de Pedro. Descobrindo que Pedro, secretamente apaixonado por Miguel, espalhara rumores contra Marshall por ciúmes. Eu fiz por você, senhor. Miguel o demitiu, sentindo-se traído. Você me usou. A perda de um aliado fiel o isolou mais. Agora, sozinho, ele enfrentava a comunidade. Na exposição, um confronto público ocorreu. Um alfa conservador, amigo antigo, o acusou, você se vendeu aos modernos como Marshall. Miguel defendeu, estou evoluindo. O evento virou notícia, dividindo opiniões. Alguns o viam como herói, outros como traidor das tradições. Luís retornou, dizendo, vi sua mudança. Dê-me uma chance. Mas Miguel hesitava, atraído por Marshall. Luís, eu preciso de tempo. A rejeição inversa o fez refletir sobre o ciclo de dor. Enquanto isso, Marshall confessou atração. Miguel, há algo entre nós. O dilema moral o atormentava, trair Luís ou ignorar sentimentos por Marshall. A pressão social aumentou com um artigo no jornal sobre o Alfa Caído de Lisboa. Miguel leu acusações de hipocrisia.
Ele confrontou o jornalista, mas saiu derrotado. Em casa, uma ligação de Ana: pai está doente por sua causa. A culpa o consumiu. Ele visitou o pai no hospital em Porto. Filho, porque não pode ser normal. Miguel chorou: pai, isso é meu normal. De volta, ele decidiu confrontar Marchal sobre os sentimentos. Em um passeio pelo castelo de São Jorge, Marchal admitiu: eu te admiro, mas não quero ser a razão de mais dor. Miguel beijou impulsivamente, mas recuou. Isso é errado. A confusão interna o levava ao limite. A beijo roubado com Marchal assombrava Miguel. Ele evitou o rival, focando no trabalho. Mas os Omegas continuavam a rejeitá-lo, agora citando sua instabilidade emocional. Você parece perdido, Miguel. O 14º rejeição veio de um Omega influente, fortalecendo a reputação de Marchal. Sua mãe, Dona Isabel, veio a Lisboa para uma conversa franca. Eu vi as notícias. Você está mudando, mas para quê? Para ficar sozinho. Miguel explicou: para ser verdadeiro. Lágrimas selaram uma trégua tênue. Eu te amo, filho, mas é difícil. O apoio parcial o fortaleceu, mas o custo familiar persistia. Miguel recontratou Pedro como consultor, perdoando parcialmente. Aprendemos com erros. Juntos, expandiram doações para abrigos. Mas uma manifestação anti-LGBT em Belém virou violenta. Miguel protegeu Omegas, sendo ferido. No hospital, Marchal o visitou. Você é corajoso. A visita reacendeu faíscas. Saindo do hospital, Miguel enfrentou um dilema ético: revelar sentimentos por Marchal a Luís. Ele marcou um encontro com Luís. Eu me apaixonei por outro. Luís, magoado, partiu. Você me usou. A dor da traição que causara o fez questionar: sou melhor que antes? A sociedade portuguesa debatia sua história em fóruns online. Alguns elogiavam sua evolução, outros condenavam. Miguel participou de um painel sobre direitos queer. Alfas gays enfrentam dupla discriminação. Marchal o apoiou no palco, mas offstage, a tensão romântica crescia. Uma reviravolta: descobriu que Marchal tinha um passado sombrio no GUA, envolvendo uma traição a um ex-parceiro. Eu errei, mas aprendi. Miguel usou isso para duvidar. Não, escolheu perdoar. Todos temos falhas. A família se reuniu em Porto para o aniversário do pai. Sr. Carlos, recuperado, disse: estou tentando entender. Um passo pequeno, mas significativo. Miguel sentiu esperança. Mas o clímax veio quando o Omega, vítima de abuso, pediu ajuda. Miguel e Marchal colaboraram para salvá-lo, fortalecendo o laço. No final, Marchal propôs: e se tentássemos? Miguel, hesitante, aceitou um encontro. O primeiro encontro com Marchal foi em um restaurante escondido no Alfama. Conversas fluíram sobre sonhos e medos. Eu temi o amor por causa do poder, admitiu Miguel. Marchal tocou sua mão: poder sem coração é vazio. A noite terminou com um beijo genuíno, mas Miguel acordou com dúvidas. Isso trairá minha identidade alfa. A relação secreta progrediu, mas pressões externas ameaçavam. Rumores de seu romance vazaram, causando escândalo. Amigos alfas o abandonaram: você se rendeu a um estrangeiro. Miguel defendeu: amor não tem fronteiras. Sua irmã Ana o apoiou: siga seu coração. Mas o pai regrediu: isso é demais. A divisão familiar o dilacerava. No trabalho, boicotes afetaram negócios. Miguel vendeu propriedades para sustentar causas. O sacrifício o transformava. Uma traição maior: um Omega ciumento espalhou mentiras sobre Marchal. Usando o passado dele, Miguel confrontou: par, ou enfrente consequências. Mas o dano estava feito. Marchal questionou: vale a pena? Miguel reafirmou: sim. Em terapia, explorou conflitos internos. Ser alfa significa dominar, mas amor requer vulnerabilidade. Dr. Silva aplaudiu o progresso. A comunidade LGBT organizou um evento em honra a eles. Mas um protesto conservador interrompeu, com insultos. Miguel discursou: nós merecemos amor sem julgamento.
Aplausos seguiram, mas feridas permaneceram. Luís retornou, perdoando, seja feliz. A redenção aliviou culpa. Mas uma crise, Marshall recebeu oferta para voltar ao ZEUA. Eu fico se você quiser. Miguel, temendo perda, disse, fique. A decisão de Marshall ficar solidificou o relacionamento. Eles enfrentaram desafios juntos, como uma campanha contra a discriminação em Portugal. Miguel usou a influência para lobbyar leis pró-LGBT, pagando com isolamento social. Sua mãe, finalmente, aceitou. Eu vejo sua felicidade. O pai, relutante, tolerou. Mas uma escolha final, Miguel abdicou de parte do império para focar em ativismo. O preço foi financeiro, mas ganhou liberdade. Anos depois, refletindo, Miguel viu crescimento. Rejeições o despertaram. Rejeições coletivas justificam vingança, ou forçam autodescoberta.